Pessoal, a ideia do vídeo de hoje é falar um pouquinho do manejo dessa área, tá? Que foi colhido as 125 sacas de soja por hectare, né? Pessoal perguntando como foi feito o manejo e assim por diante. Bom, historicamente, desde 2018, essa área vem sobre um manejo de rotação de cultura e uso intensivo de plantas de cobertura. Então a gente teve aqui soja safra, teve um ano de milho safra, voltamos com soja safra, teve trigo no inverno, na parcela toda. Na entre safra soja-trigo tinha crotalária, tinha milheto, perfeito? Em alguns anos agora, não vou ser muito específico, mas para dizer para vocês que a gente colheu milho, fez crotalária, depois fez aveia e nabo em cima, perfeito? Como está essa condição aqui, né? A gente tinha soja, agora essa parcela tem mix, tem crotalária, tem milheto. Ao fundo a gente também tem as plantas com viés grão, a gente tem feijão, tem milheto granífero. Então, pessoal, eu quero dizer o seguinte, né? Muita gente perguntando, qual que é o manejo de fertilidade que você fez? Essa área aqui nos últimos 5 anos, ela recebe 100 kg de P2O5 por hectare ano e 120 kg de P2O5 de K2O por hectare ano. Parte na base, parte em cobertura. 50% na base, 50% em cobertura. Mesmo as plantas de cobertura aqui, a gente fez adubação de base nelas, perfeito? Nessa quantidade. Então assim, ó, as pessoas ficam pedindo, qual foi o manejo de forma mais específica, tá? E eu levanto uma questão com vocês. Vocês acham que o fungicida, o inseticida, o herbicida, que o cara lá que foi campeão do SESB, que ele está usando, é diferente daquele que você está utilizando? Ou daquele que os outros 95% dos produtores brasileiros utilizam? Para a gente pensar a respeito, eu diria que não é esse o fator decisivo. Não estou negligenciando a importância dos defensivos de maneira alguma. A gente sabe a importância do bom posicionamento do proticonazol, da eficiência sobre ferrugem, do manejo de percevejo. Isso tudo a gente vem fazendo aqui. Agora, qual que é o pulo do gato do negócio? Qual que é o diferencial dessas áreas que conseguem altos testes produtivos? Ela tem um manejo diferente de arranjo de espécies no tempo. Perfeito? Que era o que eu estava falando para vocês. Isso aí melhora perfil de solo, melhora ambiente produtivo, melhora a saúde do solo. É isso, pessoal, que tem feito a diferença a médio e longo prazo numa área como essa aqui, que vem há 5 anos sendo preparada para chegar numa safra de soja dessas aí de 125 sacas. Perfeito? Então, olha só, nem 8, nem 80. Perfeito? A gente tem ao fundo milho safrinha, tem soja safrinha, tem feijão safrinha. A gente tem que ter essa diversidade a nível de propriedade e a gente tem espaço, inclusive, para fazer as plantas de cobertura, tá? Então essa área aqui já teve braquiária pós-soja, produzindo aí 12, 13 toneladas de massa seca. Já teve um ano que tinha milho, perfeito? Milheto, aveia e nabo, onde a gente chegou a produzir 30 toneladas de massa seca da biomassa aérea, nem estou considerando raiz, perfeito? Então é esse modelo que faz o sistema a médio e longo prazo ser sustentável. Você vai dizer, mas estou dia 8 de março, vou plantar feijão que me dá dinheiro, em vez de plantar um mix de planta de cobertura. Pode fazer o teu feijão, mas às vezes ficou tarde. Você tem que diversificar, investir na planta de cobertura pensando a médio e longo prazo. Entende? Eu sei que isso está sendo muito repetitivamente falado no ambiente, tem muita gente falando isso. Por quê? Porque na prática ainda tem pouca gente adotando esse tipo de manejo. E a gente pega trabalhos como esse, com 5 anos de avaliação, que mostram diferença. Perfeito? Então eu produzi 20 sacas a mais de soja numa área que tinha um manejo bem feito, numa área onde eu só tinha soja, milho safrinha no ano como esse. E aí é isso que vai dar estabilidade produtiva para a propriedade. Então não tem milagre, não tem produto, não é isso. Nós não estamos falando em tecnologia de produto, nós estamos falando em tecnologia de processo, perfeito? Aquela área ao fundo que eu tenho milho safrinha, eu tinha a soja do cedo,
né? Colhi 75 sacas de soja por hectare e tenho milho em V6, V7, tá? Perfeito. Esse sistema ele tá encaixado dentro do meu manejo, tá? Essa área aqui, em vez de plantar soja dia 20 de setembro, como eu fiz ao fundo, eu plantei soja segunda quinzena de outubro, tá? Eu não estou preocupado com a safrinha aqui, eu estou preocupado no meu sistema de produção. Então tem compatibilidade para um sistema de soja de 75, 80 sacos por hectare e tem compatibilidade, aqui eu estou estendendo o tapete vermelho para mim chegar nessas 125 sacas de soja, que foi o que eu consegui, e que muita gente comentando, ah, mas isso não é possível, isso é muito difícil, eu não consigo, isso e aquilo. Eu só consegui também porque essa área ela foi construída a fertilidade para pensar nesse sentido. Perfeito, gente? Então, assim, sem querer ser repetitivo, sem chover no molhado, sem ficar falando mais do mesmo, tá? A mensagem é essa: diversificação, rotação, uso de plano de cobertura dentro do sistema de produção. Se você fizer isso aí, você vai ver que no médio e longo prazo você vai ter menos risco produtivo, maior sustentabilidade e maior produtividade da tua área. Perfeito? Aproveito para convidar vocês, dia 18 de maio, a gente vai ter uma tarde de campo aqui. Venham visitar a área, a gente vai discutir um pouco mais de manejo e falar de rentabilidade dos diferentes arranjos produtivos. Perfeito, galera? Obrigado pela atenção, deixe seu comentário abaixo, é o seu comentário que me instiga a mostrar coisas diferentes para a gente seguir evoluindo aí com uma agricultura mais produtiva, mais eficiente e mais dinheiro no bolso do produtor. Abraço a todos.